hoje, percebam que o layout modificou-se um pouco. É porque eu vou falar aos irmãos hoje num tema polêmico. E em sendo um tema polêmico, eu não gostaria de dar esse ar de pregação. Eu gostaria de dar o ar e o testemunho de alguém que de alguma forma também viveu algumas dessas dificuldades sobre o tema que nós vamos apresentar hoje à noite. Irmãos, quando eu perdi a inocência da minha infância, eu já estava numa igreja louvando e adorando ao Senhor. Eu e minha irmã Aide, minha irmã Aideise veio depois. A minha irmã Aide e eu éramos participantes da Igreja Batista lá em Santa Rita. Os meus pais não eram crentes. E eu e minha irmã, nós nos batizamos na Igreja Batista lá em Santa Rita. E como todo adolescente, 11, 12 anos de idade, já estava vivendo na igreja, nos cultos, participando de tudo que era atividade que a igreja podia me fornecer naquele momento. Mas aprove a Deus, a minha mãe teve um encontro com o Senhor Jesus em uma cruzada evangelística promovida pela Assembleia de Deus. E isso foi um divisor de águas muito grande lá em casa, porque a partir do momento que minha mãe teve um encontro com Jesus, e eu e minha irmã, Aide, a minha irmã Aide não era muito pequenininha, minha Aide, nós sempre lutávamos muito, falando de Jesus para a mamãe, e acompanhando ela a todo passo espiritual que ela desse, tudo aquilo que ela quisesse fazer para encontrar o Senhor, a gente dava todo e qualquer apoio. Quando minha mãe teve um encontro com o Senhor Jesus, e ela começou a participar de uma igreja Assembleia de Deus, tempos depois, numa terça-feira à noite, o meu pai também teve um encontro real e pessoal com o Senhor Jesus. E aqui eu quero relatar um testemunho que ocorreu com o meu pai. Meu pai, ele foi da cultura Hollywood. A cultura Hollywood era aquela cultura da década de 50, 60, 70, em que o cigarro era valorizado ao extremo. O meu pai, ele fumou dos 6 aos 48 anos de idade. Eu comprava cigarros para papai no carro da Souza Cruz. Eu me lembro como se fosse hoje, era 3 maços de Hollywood e um maço de um cigarro chamado Mentol, que era um cigarro antigamente que tinha o sabor de menta. O objetivo do cigarro era tentar tirar o gosto do outro, que não tinha gosto nenhum. E assim era a vida do meu pai. Perceba, irmãos, eu vou abrir o meu coração para os irmãos, porque o tema ele é polêmico. E vocês vão ver onde eu vou chegar. Então, irmãos, para convergir mais a família, para unir mais a família, eu entendi que deveria estar junto dos meus pais. E eu pedi minha carta de mudança. Eu saí da Igreja Batista na época, devia ter uns 12, 13 anos, 14 no máximo, e fui para a Igreja Assembleia de Deus para ficar junto com os meus pais. E acredito ter tomado uma decisão muito acertada. Por quê? Porque ao longo do tempo se consolidaram muitas coisas no meu coração. Eu sempre estudei a palavra de Deus. E hoje me possibilita, com toda a autoridade, tanto teórica como prática, de falar sobre o assunto que eu vou falar hoje, e que é um assunto muito polêmico. E é uma pergunta que foi traçada na última quarta-feira, quando nós estávamos estudando sobre Atos 2, o Pentecoste. Qual é a pergunta? Jesus batiza com o Espírito Santo? Sim ou não? A resposta, irmãos, é claro que é sim. O negócio é agora funcionar. Tem que queimar com fogo esse. Pronto. Sim, a resposta é sim.
Jesus batiza com o Espírito Santo. Livro de Mateus, capítulo 3, versículos 10 a 12, o próprio João vai falar. No livro de Atos, no capítulo 1, Lucas vai falar. Todos eles vão falar. O texto diz de forma muito clara: Jesus batiza com o Espírito Santo? Sim. O X da questão está em quando e como isso acontece. Quando e como isso acontece. Quando e como isso acontece, não está mudando não, Charles. Quando e como isso acontece? Aí é que vem o problema. Por quê? Porque vem uma questão de interpretação. E, infelizmente, no que tange a questão da interpretação bíblica, dois grandes grupos do protestantismo no mundo inteiro surgiram. Dois grandes grupos, pode passar, filho. Um grupo chamado tradicional e um grupo chamado pentecostal. Em linhas gerais, acerca desse assunto chamado batismo com o Espírito Santo, esses dois grupos, eles têm uma visão distinta, eles têm uma visão diferente sobre o que é o batismo com o Espírito Santo. Eu gostaria de hoje falar sobre como é que os pentecostais entendem ser o batismo com o Espírito Santo. Como creem os nossos irmãos pentecostais? Aí eu fui até o site da igreja pentecostal Assembleia de Deus, e aqui, irmãos, eu quero falar logo uma coisa bem simples. A Assembleia de Deus é uma denominação de respeito. É uma denominação que já tem uma tradição de mais de 100 anos. É composta por homens de Deus sérios, por mulheres e homens de oração sérios, por pessoas sérias, por homens honrados, tem mais de 100 anos de história. É uma denominação que elas têm uma tradição sólida. O que é uma tradição? Do ponto de vista teológico, uma tradição é quando a palavra de Deus ela vai de encontro a um grupo e aquele grupo responde através de uma declaração doutrinária ou de um credo doutrinário. A Assembleia de Deus ela tem o seu credo doutrinário, ela tem sua declaração doutrinária. Não é uma igrejinha que começou, está numa garagem de um missionário doido que começou. Não, é uma igreja que tem uma história, que já foi consolidada pelo tempo. É uma igreja de homens sérios, de mulheres sérias. É uma denominação que cresce com os joelhos no chão. Nós não podemos negar essas realidades. Tem gente lá, pregadora do Evangelho. Tem pessoas que... inclusive, o Evangelho brasileiro, a expansão do Evangelho brasileiro, deve muito a essa denominação. É mais fácil dizer que tem congregação da Assembleia de Deus mais do que a agência do Correio. Onde você pensar, tem um irmão lá, assembleando, pregando a palavra do jeitão dele, daquele jeitão dele. Nós precisamos respeitar. É uma denominação que merece o respeito, merece o apreço, já tem uma história, tem um corpo doutrinário. Com a Assembleia de Deus, irmãos, eu gostaria de dizer que todas as denominações têm pontos convergentes, aquilo que é chamado doutrina principal, sobre a questão da salvação, sobre a questão de quem é Jesus, de quem é Deus, sobre o relacionamento do crente com a palavra. Todos esses pontos principais, todas as denominações, elas são praticamente iguais naqueles pontos chamados pontos cardeais. Agora, existem algumas questões que são secundárias. E nesses aspectos secundários, aqui e ali, nós temos uma diferença. E uma das diferenças nós vemos é justamente nesse assunto que é chamado de pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, e nesse aspecto, que é a questão do batismo com o Espírito Santo. Como é que os nossos irmãos, e aqui eu gostaria que você entendesse dessa forma, nossos irmãos, como é que os nossos irmãos, eles creem, como é que os pentecostais creem na questão do batismo com o Espírito Santo?
no documento chamado Credo das Assembleias de Deus, o credo número 11, eles dizem isso que está escrito aí, olha. No batismo no Espírito Santo, conforme as Escrituras, isso na visão deles, que nos é dado por Jesus Cristo, demonstrado pela evidência física de falar em outras línguas, conforme a sua vontade. E aí ele vai colocar 4 textos da palavra de Deus no livro de Atos, para consolidar o seu credo, dizendo que é bíblico. Atos capítulo 1, versículo 5, Atos capítulo 2, versículo 4, Atos capítulo 10, versículos 44 a 46, e Atos capítulo 19, dos versículos 1 a 7. Não se preocupe, nós vamos falar sobre todos eles. Só que, não obstante eles terem colocado no credo, eles também colocaram na sua doutrina, eles refizeram o seu corpo doutrinário, e no documento doutrinário da Assembleia de Deus, que é de 2006, veja só como é recente a declaração doutrinária deles. E eu louvo a Deus, irmão, sabe por quê? Porque quando eu era criança, adolescente, que estava na Assembleia de Deus, eles não tinham nada disso, não. Eles cresceram muito nesses últimos anos. Eles buscaram se aprofundar mais. Eles buscaram se organizar mais. O credo, a declaração doutrinária é de 2006. Veja como é recente. Na época que eles começaram a crescer, e foi um boom muito grande, por quê? Porque os pentecostais cresciam nas denominações protestantes, e no catolicismo, quem crescia também a todo vapor, era uma renovação chamada renovação carismática. Então, no meio católico, a renovação carismática corria, crescendo, e é um grupo forte hoje. E no meio protestante, os nossos irmãos pentecostais, eles cresciam também. Aí agora, no corpo doutrinário, eles também colocaram. Eu não tenho sorte não, muda aí esse negócio. Muda por aí, Paulo. Pronto. Agora, na declaração doutrinária deles, eles afirmam o seguinte, que sobre o batismo com o Espírito Santo é distinto da salvação, ou seja, é separado. Na experiência da salvação, o Espírito Santo passa a habitar no crente. Todos os crentes em Jesus já têm o Espírito Santo, pois ele mesmo é quem conduz o pecador a Cristo. E aqui eu louvo a Deus, porque houve um fortíssimo avanço doutrinário nos nossos irmãos assembleanos. Porque na época que eu era adolescente, o crente tradicional era tradicional porque não tinha o Espírito. E o pentecostal era pentecostal porque tinha o Espírito. Então, em épocas passadas, quando um pentecostal encontrava com um tradicional, muitas vezes, muitas coisas que ele dizia, vocês não têm o Espírito Santo, não. Quem tem o Espírito Santo é a gente que fala em línguas. Só que tem uma questão doutrinária, irmão, sabe o que é? Se não for o Espírito Santo de Deus em nós, a gente nem crente é. Porque é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele faz parte, é agente ativo no processo de salvação do homem. A salvação começa em Deus e é operada no poder do Espírito Santo. O sangue de Cristo nos redime. Em Cristo Jesus nós somos justificados. Mas é o Espírito Santo quem opera a santificação prática em nossas vidas. Ninguém é crente, ninguém consegue, se o Espírito Santo não tocar, não começar esse processo. Então, eles avançaram doutrinariamente falando. Por quê? Porque no passado, a tirada era essa. Eu fui a muitos cultos em que pastores diziam, vocês, irmãos, não vão para seminário não, que seminário é coisa do demônio. Eu participei de reuniões em que pastores falavam isso dessa forma. E para a honra e glória do nome do Senhor, essa visão modificou-se. Até doutrinariamente, eles se modificaram. Ou seja, o tempo vai passando, irmãos, e existem aspectos de nós que vão sendo melhorados, vão sendo tratados. E eles melhoraram nesse sentido. Eles reconhecem já
que se não for o Espírito Santo do Senhor, uma pessoa não pode crer no Senhor sem Ele. Porque Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas continuam crendo acerca do batismo com o Espírito Santo, eles creem da mesma forma. Aí o texto deles diz assim: o batismo no Espírito Santo é algo distinto do novo nascimento. Significa o recebimento de poder espiritual para realizar a obra da expansão do Evangelho em todo o mundo, para uma vida cristã vitoriosa e também uma adoração mais profunda. Essa é a declaração doutrinária dos nossos irmãos assembleanos. Qual é a ideia? O que é o batismo com o Espírito Santo para eles? O batismo com o Espírito Santo para eles é um revestimento de poder sobressalente e geralmente colocado num segundo momento. Você tem nessa doutrina 2 batismos. Um batismo chamado batismo para o arrependimento, onde a pessoa se arrepende dos seus pecados e ele se batiza nas águas, seria aquele batismo, o batismo de arrependimento. E eles têm um batismo de poder, que no caso seria o batismo com o Espírito Santo, na visão deles. E nesse momento em que eles têm esse batismo de poder, de acordo com a doutrina deles, é obrigatório o falar em outras línguas. Um processo que alguns teólogos chamam de glossolalia, que é uma espécie de êxtase espiritual, onde a pessoa fala línguas, que no caso da teologia, como eles dizem, é a questão de línguas dos anjos, uma êxtase espiritual. Os irmãos que já foram no culto da Assembleia de Deus sabem como isso funciona. Muitos já viram esse tipo de expressão. Eu não estou falando aqui a ninguém que nunca tenha visto isso. Tem na televisão, tem em tudo que é lugar. Então, irmãos, qual é a ideia? A ideia é a seguinte: no caso dos assembleanos, batismo com o Espírito Santo é um segundo momento, uma segunda bênção, um revestimento posterior de poder, e a pessoa, em tese, deveria, é obrigatório, o falar em outras línguas. É assim que eles veem, é assim que eles entendem. Agora vamos analisar os textos que eles tomaram para decidir, digamos assim, os rumos. Os textos que eles tomaram foi Atos, capítulo 1, versículo 5. O texto diz assim: João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Atos, capítulo 1, versículo 5. É esse texto que ele toma como base doutrinária para dizer que existem 2 batismos, um batismo de arrependimento e um batismo posterior de poder. Segundo texto é Atos capítulo 2, versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Esse texto é no capítulo 2, no livro de Atos, é justamente no momento da descida do Espírito Santo em Jerusalém no dia de Pentecoste, que foi justamente o que falamos na quarta-feira próxima passada. Em seguida, Atos 10. Atos 10, dos versículos 44 a 46, a experiência de Pedro na casa de Cornélio. O texto diz assim: enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Está vendo a ideia? A ideia de um momento onde tem uma reunião, uma oração, e nessa oração eles recebem um momento especial. Essa é a forma como os nossos irmãos pentecostais raciocinam. E por último, Atos capítulo 19, dos versículos 1 a 7, através de Paulo, quando Paulo estava em Éfeso. E o texto diz assim: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo
atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não sabemos. Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João. Responderam eles. Pode passar, Paulo. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia, pode deixar do jeito que estava, quando muda assim fica pior. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Pedro lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Eles utilizam esses 4 textos para dizer que existem 2 momentos. É um batismo de arrependimento nas águas, e o segundo batismo, um batismo posterior de poder, onde a pessoa ela recebe, em tese, essas línguas como uma evidência obrigatória de que ele recebeu aquele dom. No caso, fazendo uma alusão ao texto de Atos 10. Irmãos, eu gostaria de dizer uma coisa. Nós vamos falar sobre esses textos, primeiramente. Nós vamos falar sobre cada um deles bem separadinho. Em primeiro lugar, a gente precisa entender uma coisa sobre o livro de Atos. O livro de Atos, ele não é um livro doutrinário. O livro de Atos é um livro histórico. Adianta um pouquinho aí, Paulinho, para essa. O livro de Atos é um livro histórico. Aí você olha para mim e diz assim: mas pastor, mas não está escrito na Bíblia? Sim, irmãos, está escrito na Bíblia, mas faz parte de um gênero literário específico. É um livro que relata a história da igreja e relata a ação do Espírito Santo de Deus na igreja, partindo da experiência dos apóstolos e da igreja primitiva. Existem muitas coisas no livro de Atos que aconteceram e aconteceram de uma vez para sempre. Nunca mais aconteceu do mesmo jeito. Nós não podemos pegar o livro de Atos e tê-lo como um livro doutrinário, sem fazer um paralelo com aquilo que dizem as demais cartas no Novo Testamento e a teologia de forma geral, Antigo e Novo Testamento, sobre esse assunto. E infelizmente, eu digo infelizmente por quê? Porque, irmão, não é uma coisa feita de má vontade, não. Entenda. Foi um processo que aconteceu naturalmente com os nossos irmãos. Eles entenderam dessa forma. E sua teologia rumou por esse caminho. Não é uma má vontade, não é porque é alguma mente malévola. Não, o X da questão não é esse. Eles simplesmente interpretaram um texto, o livro de Atos, como sendo um livro que, diante das demais estruturas teológicas dos outros livros, tivesse o mesmo nível de valor. E não tem. Existem coisas em Atos que só ocorreram uma vez. E esses momentos que foram citados, mesmo sendo muitos, essas experiências de outras línguas, foram experiências muito pontuais. E eu gostaria de mostrar para os irmãos que é frágil essa doutrina, utilizando os próprios textos que eles disseram como sendo uma prova dessa experiência. Só quero lembrar aos irmãos, existem experiências no livro de Atos que só ocorreram uma vez. Não pode ser doutrina. Irmãos, vou dizer uma bem simplesinha.
Em Atos fala sobre um homem de Deus chamado Filipe, que estava pregando o eunuco da rainha de Candace. Filipe prega, o eunuco está lendo um texto de Isaías. Filipe prega para ele, batiza ele, discipula, batiza. E o texto diz lá, você pode prestar atenção, que pelo Espírito Santo, de uma hora para outra, Filipe estava num canto e foi para outro. Uma espécie de um teletransporte do céu. Algo fantástico. Que se houvesse nos dias de hoje, era fantástico. Você já pensou se isso repetisse do mesmo jeito hoje em dia? Oração missionária. Quem vai para a Índia? Irmão Daniel Mota. Vamos reunir aqui. Reunia, impunha as mãos. Agora, Daniel, você vai para a Índia. Aí ele aparecia lá na Índia. O texto do livro de Atos mostra que isso aconteceu com Filipe. Mas foi algo que não foi repetido. Porque a proposta do livro de Atos é mostrar os atos do Espírito Santo na igreja primitiva naquele momento e traz uma perspectiva muito maior. Outra experiência bem simples para fechar essa parte da experiência, a conversão de Paulo. Você já pensou se a conversão de Paulo ela fosse o padrão para saber que todos nós éramos convertidos? Você já parou para pensar como é que ia ser o testemunho da gente? Irmãos, conte como foi o seu testemunho. Quando foi que as escamas caíram dos seus olhos? Por quê? Porque o testemunho de conversão de Paulo foi assim. Paulo teve um clarão. Naquele clarão conversou diretamente com o Senhor Jesus. Escamas ficaram nos seus olhos. Uma outra pessoa orou por ele, as escamas caíram. Se esse fosse um padrão doutrinário, essas coisas elas ocorreriam até hoje. Não é um padrão doutrinário, não há um padrão nas coisas que são colocadas no livro de Atos. E eu gostaria de mostrar para os irmãos. Pode passar, Paulo. Qual foi o caminho de fé que cada um desses irmãos tiveram no livro de Atos, em cada uma dessas situações que nós vimos agora? Vamos analisar cada uma delas. Gostaria que você abrisse agora o primeiro momento. Não passe agora não. Abra a sua Bíblia aí no livro de Atos, no capítulo 2. O primeiro contexto de um texto é o próprio texto. Vamos ler o texto no livro de Atos inteiro. Atos no capítulo 2, o texto diz assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Que línguas eram essas? Eram línguas reconhecíveis, de 15 povos que estavam qualitativamente habitando em Jerusalém, através dos judeus da dispersão. E aqui eu gostaria que você seguisse o texto. Veja o versículo 6. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Aí vem 15 nações que compunham a totalidade do mundo antigo: partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto
e da província da Ásia, Frígia e Panfília, Egito, das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em que língua? Na nossa própria língua. Ou seja, cada pessoa de cada uma das nações que viram esse movimento fantástico, tanto do fogo que descia na cabeça de cada um deles, quanto daquilo que eles falavam, estão dizendo, eles estão falando das maravilhas de Deus na nossa própria língua. Segue o texto. Aí, versículo 11. Tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, o que é que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam, eles beberam vinho demais. Pode passar, meu irmão. O que é que nós temos aí em Atos 2? Em Atos 2, um grupo de 120 irmãos, que era composto dos apóstolos, mais um novo apóstolo, Matias, mais as mulheres dos ministérios, do que seguiam o ministério de Jesus, mais as mulheres dos discípulos, mais alguns dos discípulos, e todo esse grupo de 120, desde o início do ministério de Jesus, até o final do ministério de Jesus, na sua ascensão aos céus, uma grande parte desse povo estava lá, e eles seguiram um roteiro. Qual foi o roteiro? Todos eles tiveram o batismo de João. Os irmãos se lembram do batismo de João? Na história da vida de Jesus? João se levanta, conclamando os povos a um arrependimento, e batizando essas pessoas que se arrependiam. Ele batizava judeus para o próprio judaísmo, era um batismo nacionalista de arrependimento. E ele dizia, olha, posteriormente vai vir um que batiza com o Espírito Santo com fogo. Eles haviam sido batizados com o batismo de João, esse grupo havia sido batizado com o batismo de Jesus, porque foram discipulados por Jesus. É um grupo que participou do ministério de Jesus, desde o início, no momento em que eles são batizados, que Jesus é batizado, lá no livro de Mateus, no capítulo 3, até lá no final, quando Jesus sobe aos céus. É um grupo que foi trabalhado diretamente pelo Senhor. Foram batizados por Jesus. Eles foram batizados por João, foram batizados por Jesus, e agora recebe essa experiência profunda como Espírito Santo, que alguns convém chamar de batismo. Está percebendo essa ordem? Está percebendo que existe um batismo de arrependimento de João, um batismo em nome de Jesus e uma experiência espiritual? Está vendo que existe uma ordem? Agora vamos para Atos 2, a segunda experiência. Atos 10, aliás, Atos 8. Abra sua Bíblia em Atos 8. E aqui mais um ponto interessante da doutrina. Eles se esqueceram de Atos 8. Em Atos 8 também tem uma experiência espiritual com a imposição de mãos. Se esqueceram desse momento. Abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 8. Atos 8. Atos 8. A partir do versículo 12. O primeiro contexto de um texto é o próprio texto. Atos 8, a partir do versículo 12. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto os homens como mulheres. O próprio Simão, o mágico, também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Versículo 14.
os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá quem? Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Amém? Olhe para mim por um instante. Nós temos aí um grupo interessante. Filipe prega a esse grupo e é levantada uma grande ideia que os apóstolos vão averiguar. Averiguar o quê? O povo em Samaria estava ouvindo o Evangelho, entregando a sua vida ao Senhor Jesus. Filipe pregava, eles entendiam, e entregavam o seu coração para o Senhor Jesus, eram batizados em nome de Jesus. Quando Pedro e João foram ver esse fenômeno, e para eles é um fenômeno, e aqui para a gente que lê a Bíblia, um fenômeno fantástico. Por que, irmãos, esse fenômeno é fantástico? Os irmãos têm ideia? Por um motivo muito simples, irmãos. Os judeus não falavam com os samaritanos. Concorda ou sem corda? Está escrito no Evangelho de João, no capítulo 4, quando a mulher samaritana está conversando com Jesus, ela dá um relato de algo que era desse momento. Sabe o quê? Uma rixa antiga, que vem desde o livro de 1 Reis, entre judeus e samaritanos. Judeus não falavam com samaritanos. Judeus evitavam, quando saía da Galiléia para a Judéia, até passar por Samaria, eles evitavam. E agora está tendo um movimento. Qual é o movimento? O Espírito, o Evangelho está sendo pregado. Os samaritanos estão entregando a sua vida ao Senhor Jesus. Aí o que é que acontece? Pedro e João vão lá. Quando vão lá conferir, que ora por eles, aquela mesma coisa, ou uma réplica daquilo que acontece em Jerusalém, agora está acontecendo em Samaria, para mostrar ao povo judeu que o Espírito Santo é para todos, é universal, é o Espírito Santo que une povos, que mexe na estrutura do homem, que quebra barreiras, que vai com libertação profunda. E os samaritanos, inimigos, podemos dizer, dos judeus, estão recebendo esse Espírito, e os judeus, Pedro e João, estão vendo isso, estão vendo este fenômeno. Agora vamos para um outro texto. Abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 10. Vamos ver o que é que acontece no livro de Atos, no capítulo 10. Volte aí Em Atos 8, a gente tinha nesse grupo aí, eles não tinham recebido o batismo de João, porque eles eram samaritanos. Eles receberam o batismo com Jesus, depois tiveram uma experiência com o Espírito Santo. Perceba que já mudou um item nessa ordem. Ou seja, é uma história. É uma coisa que não tem um padrão bem definido. Vamos agora para Atos 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Em Atos 10, eu gostaria que você fosse no versículo 1, para você entender a história toda. Em Atos 10, nós temos a visita de Pedro na casa de um homem que era importante, um centurião. Um centurião era alguém que era responsável por uma horda de soldados.
era uma espécie de um tenente, alguma coisa assim. Alguém importante. Vamos ao texto de Atos 10. Atos 10 diz assim: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ou seja, Cornélio, ele era gentio. O que é ser um gentio? Ser um gentio é ser não judeu. E os gentios, eles não tinham muita prioridade com os judeus, não. Entendam. E você vai ver no corpo desse texto que um judeu nem entrar na casa de um gentio para comer entrava. Veja versículo 2. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus, davam muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre dos seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Olhe para mim, Simão, um homem piedoso, temente a Deus. Deus responde na sua piedade, e aqui uma grande lição para nós, é que aquele que está procurando verdadeiramente o Senhor no seu coração, meu irmão, o Senhor vai ao encontro dele. Aí aqui ele está orando, tal. Aí o Espírito lhe diz: ó, Simão, é o seguinte. Olha, Cornélio, mande chamar um certo Simão, que ele tem umas coisas aí para explicar a você. Você é um homem bom, piedoso, tem me buscado, mas falta alguma coisa. Agora vamos ver o que foi que Deus fez no coração de Pedro, para Pedro ir à casa de um gentio, entrar lá dentro para pregar o evangelho lá. Você está com sua Bíblia aberta em Atos 10? Vamos para o versículo 9. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Em seguida, o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, olha que Deus tremendo, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro.
Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivos vieram? Os homens responderam: Viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo, temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um anjo lhe disse que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. Já começou aí um grande milagre. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Olhe para mim, aonde é Cesareia, pastor? Cesareia é uma cidade próxima da Judeia, que é a parte sul da Palestina, mas é mais perto do mar. É possível, inclusive, dizer que ela é bem próxima de Samaria, mas é já um pouco fora do ambiente, assim, da área metropolitana de Sião, que é Jerusalém. Continua o texto. Quando Pedro ia, aliás, 24, no outro dia, chegando a Cesareia, Cornélio os esperava com os seus parentes e amigos mais íntimos, que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro o fez levantar, dizendo: Levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes disse: Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Está vendo aí? Está vendo aí qual era o relacionamento que os judeus tinham com os gentios? E esses gentios que estão a serviço do governo romano em Cesareia, que é um pouco mais distante de Jerusalém e um pouco além de Samaria, eles nem entravam. Aí o que é que acontece nesse momento? Segue o texto. Versículo 29. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? É claro que ele veio sem qualquer objeção, meu irmão. Depois de que o Senhor tinha mostrado 3 vezes para ele que ele não recusasse ir falar com um gentil. Se ele recusasse a essa altura do campeonato, ele ia levar uma lapada do céu. Ele não é besta, está executando o que papai mandou. Versículo 30, Cornélio respondeu: Há 4 dias eu estava em minha casa orando. A esta hora, às 3 horas da tarde, de repente, colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu tua oração, lembrou-se das tuas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão Curtidor, que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor nos mandou dizer. Olha a resposta de Pedro. Então Pedro começou a falar: Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Porque o que é que tem na cabeça de um judeu, irmãos? Que só ele é povo de Deus.
Isso é tão sério, irmãos, no Antigo Testamento, que tem um livro em que um profeta de Deus sai para pregar a Nínive, e o profeta fica com raiva, porque Deus salvou os ninivitas. O nome desse profeta? Jonas. Irmãos, aquela ideia de um Deus nacionalista estava muito arraigado ao coração do judeu. E agora, para provar aos judeus desse evangelho que deve ser pregado a todos os lugares, em todos os espaços, o Espírito Santo sai mostrando para eles, reverberando aquilo que em tese acontece em Apocalipse, em Atos 2. Segue o texto, versículo 34. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem que o que aconteceu em toda a Judeia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem, curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus, em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Ainda estão espantados. E outra coisa, irmãos, na língua original, no versículo 45, quando fala o dom do Espírito Santo sendo derramado, o verbo derramado é um verbo depoente médio, e a expressão receber o dom do Espírito Santo não é um dom específico, mas é o próprio Espírito Santo como dom de Deus. Isso bate com a pregação de Pedro na segunda parte de Atos 2. Quando eles recebem o Espírito Santo como dom de Deus após a mensagem do Evangelho de um Jesus que venceu a morte e que está vivo. Aí eu gostaria que passe aí, Paulinho. Aí como é que está a ordem aí? Esse grupo não teve batismo de João, não teve batismo de Jesus, agora tiveram uma experiência com o Espírito Santo antes e foram batizados em nome de Jesus depois. Está vendo a ordem? Está vendo que eu não posso pegar estas experiências e transformá-las de acordo com estas experiências, transformar em uma doutrina, dizendo que é uma doutrina consolidada, aquele aspecto de que toda pessoa precisa, no caso de um segundo batismo, e que nesse segundo batismo a evidência principal, a obrigação principal é falar em línguas, porque não está no contexto do próprio livro. E se não está no contexto do próprio livro, não pode ser observado por todos com a mesma ótica. Segue adiante, vamos para o último texto, Atos 19.
O quarto caso, Atos no capítulo 19, a partir do versículo 1. Esse texto aqui nós já lemos. Eu só quero reforçar duas coisas. Primeiro, qual é o agente principal como pessoa? Qual a personagem principal em Atos 19? Paulo. Aonde é que Paulo está nesse momento? Em Éfeso. Aonde é Éfeso? Éfeso já é Europa, meu irmão. Éfeso já é Europa. Éfeso já é bem distante de Jerusalém. Já é bem longe de Judeia, Samaria. E o que é que está acontecendo aqui e qual é o grupo que está sendo atendido? Vamos ao texto mais uma vez. Atos 19. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois, isso é, em Jesus. Uma espécie de ensaio para o batismo em Jesus. Percebeu? Aí no versículo 5, ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. O que é que nós temos aqui? Passa, Paulinho. Nós temos aí o seguinte: eles tinham o batismo de João, mas não tinham o batismo de Jesus. Aí Paulo vai, ajusta eles doutrinariamente, eles são batizados em Jesus e agora têm uma experiência com o Espírito Santo. Mas, irmãos, essa experiência com o Espírito Santo é aonde? Em Éfeso, na Europa. O que é que o livro de Atos quer nos mostrar? Uma coisa muito simples, meu irmão. O Espírito Santo, ele começa uma nova era. Quando o Senhor sobe aos céus, está entronizado à direita do Pai, o Espírito Santo, que antigamente exercia um ministério pontual, agora exerce um ministério universal, efetivo, amplo, direto, constante, quebrando barreiras e estendendo a chave hermenêutica que está no livro de Atos. Qual é a chave hermenêutica? Atos 1:8. Passa, Paulinho. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Aonde? Jerusalém, Judeia e Samaria e depois confins da terra. Amém? Vamos ver isso, como foi que se deu e onde foi que aconteceu essas experiências? Atos 2, descida do Pentecostes, Jerusalém. Atos 8 e 10, Judeia e Samaria. Judeia, Cesareia, ainda quase no limiar, ali perto de Samaria. Vai ampliando. E agora, Atos 19, Europa, Éfeso, os confins da terra. O Espírito Santo como uma espécie de chafariz, que depois que pega Jerusalém, esborra Judeia e Samaria, esborra confins da terra. É isso que o livro quer nos trazer. E essa experiência, pastor, o que é que acontece? Por que no meio pentecostal é dessa forma? Por que é que a gente vê aquelas línguas tal? E como é aquilo, pastor? Irmãos, é o seguinte: o grande problema da doutrina pentecostal é associar o batismo com o Espírito Santo à obrigatoriedade de falar em línguas estranhas. E não é assim.
O dom de línguas, e se você quiser aprender bem mais forte sobre o dom de línguas, leia 1 Coríntios, os capítulos 12, 13 e principalmente o capítulo 14. O dom de língua é um dom que o Espírito Santo concede a quem Ele quiser, porque Ele é soberano, Ele é Deus. E por que é que essa história se confunde comigo? Porque, teologicamente falando, quando eu soube dessas verdades, para mim foi algo profundamente libertador. Libertador por quê, irmãos? Porque como um crente pentecostal, eu buscava esse batismo com o Espírito Santo, com essa obrigatoriedade de falar em línguas, e isso nunca acontecia. E aqui eu vou relatar os bastidores de como é que essas coisas funcionam. No meio pentecostal, meu irmão, para você trabalhar no ministério, para você fazer qualquer coisa no meio pentecostal, você tem que ser batizado em Espírito Santo com esse tipo de evidência. E o que acontece, e aqui eu digo sem medo de ser feliz, é que tem muita simulação e falsidade nesse tipo de expressão, porque tem muita gente que não quer ficar subjugado, ficar ofendido. E aqui eu vou dizer como é que funcionam algumas dessas ofensas. Irmãos, me perdoe, estou aqui para falar a verdade. É por isso que eu não quero nem pregar, eu estou abrindo meu coração para os irmãos. Igreja pentecostal, quem não é batizado com o Espírito Santo, levante a mão. Aí eu ia, levantava. Vem aqui para frente, o senhor vai batizar hoje. Aí botava a mão na minha cabeça. Cabelinho às vezes um pouquinho maior. Infelizmente tem alguns irmãos que além de botar a mão na cabeça, fechava a mão assim. Você vai orar, vamos orar. E eu começava a orar, e ele começava a orar. Agora diga a glória. 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 Aí, irmãos, eu na minha, eu digo, mas Senhor, eu quero que isso aconteça comigo, mas eu quero que seja uma coisa vinda de ti, de verdade. Eu não queria que fosse uma coisa construída, nem sugerida, não. Se o Senhor tiver de me dar esse dom, que o Senhor dê, eu quero experimentar isso de forma natural. Aí eu ficava esperando que eu respondesse a oração. Um bocado pulava, tem aquele negócio todo e tal. Aí, irmão, o irmão não foi batizado, não? Irmão, não senti nada, não. Aí uns irmãos, outros assim do meu lado, já batiam no meu ombro. Fique triste não, irmão. Deus sabe de tudo. E outro dizia assim, isso é pecado. Isso é pecado. Mas muito bem. Aí eu fui para Curitiba. Em Curitiba ainda estava membro da igreja pentecostal. Chegou lá, teve outro momento desse. Eu digo, meu Senhor, eu vou de novo. Eu quero ver, um dia vai ter que aparecer isso. E eu começava a orar, e orava, e orava, e pedia, orava e pedia. Agora vamos, alguns batimos com o Espírito Santo. Eu ia logo lá na frente, ia logo de cara mesmo assim, estava logo lá na frente. O irmão ali perto, tal, e começava e tal, e tome pulo e tal, e cangapé, aquele negócio todo. E eu orando, Senhor, vem, Senhor, agora, meu Pai, estou aqui. Ah, meu Deus, vem. Aí passava a reunião todinha, não acontecia nada. Aí o diácono, ou um presbítero estava perto, chegava perto de mim e fazia mistério. Só que nessa ironia de mistério, ele está dizendo assim, isso é pecado na tua vida. Porque Deus é bom, e só tem Deus e tu, então tu é o ruim da história, entendeu? A teologia é muito simples. Outra coisa, irmãos, eu não tinha almejo nenhum ministerial na Assembleia de Deus. Eu queria receber esse dom, mas que ele fosse natural, normal. Ah, irmão, sabe o que foi que aconteceu? Eu tirei essa neura da minha cabeça.
e estudei a palavra com mais afinco. Em um dado momento da minha existência, eu fui fazer um tratamento muito específico na minha vida, em um outro lugar, e numa clínica com pastores, tal, orando, clamando ao Senhor. O Senhor me deu essa possibilidade, que para mim, naquele momento, foi algo fantástico, extremamente libertador, necessário, veio como um bálsamo na minha vida. Eu não estava procurando. Eu pedia, Senhor, se o Senhor vê que é necessário para o que eu vou desenvolver, para o que eu vou viver, para o que eu preciso, Senhor, está nas tuas mãos. Pedro, de uma forma tremenda, poderosa. O Espírito do Senhor veio sobre mim. E como um bálsamo necessário para as minhas angústias e as minhas dores naquele momento, eu tive esse momento de êxtase. Irmãos, isso é um momento meu com Deus. Pouquíssimas pessoas na igreja já me ouviram orar em línguas. Pouquíssimas. Para não dizer que ninguém nunca ouviu, se estiver vendo pela internet, vai confirmar. Porque fez parte de grupo de oração comigo. Sabe quem foi? Mandoca. Em uma reunião do cursinho masculino, Mandoca me viu. Sabe por quê, irmãos? Porque eu tenho a plena consciência de que, como eu vi muita picaretagem no meio pentecostal, tem muita gente que se utiliza de um dom especial dado por Deus para a sua autopromoção. Isso é um perigo terrível. Tem muita gente que se utiliza de um dom tão fantástico, tão necessário, tão rejubilante nas orações de a sós com Deus. Se utiliza de uma coisa como essa para se promover. E aqui uma coisa que nós precisamos prestar atenção, irmãos. E eu ainda vou falar sobre isso. O assunto não se encerra aqui, não. Porque eu estou falando na visão pentecostal acerca da questão dos dons espirituais. E eu vou falar na visão tradicional e vou puxar a orelhinha de muita gente também. Porque uma coisa não desconsidera a outra. Quando a gente vai ver lá as cartas de Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 14, a orientação que Paulo nos dá lá é que aqui busquemos os melhores dons. Agora, o fato, irmãos, é que as pessoas querem dom espiritual, mas não fazem nada para Deus. Você quer ser capacitado para o reino, para ficar num banco? Não faz sentido. Nós somos capacitados por Deus para a glória dele e para a edificação da igreja. E é aí a diferença. E é aí que eu também preciso falar nos tradicionais. E fica para a próxima quarta-feira. Como é que os tradicionais encaram a questão do batismo com o Espírito Santo? Tem 2 grupos. Vou falar quarta-feira. Onde é que a gente se encaixa? Como é que funciona para a gente? Qual é a ideia que a IEB tem sobre essas questões? Vou falar na próxima quarta-feira. Eu gostaria que você pulasse lá para o final, Paulinho, lá na questão das verdades espirituais, antes da oração. Lá no finalzinho. E eu gostaria, irmãos, de que nós orássemos nessa noite por essas 2 questões. Em primeiro lugar, que nós pudéssemos ter uma concepção saudável, bíblica, acerca do Espírito Santo de Deus, sem medo, sem estereótipo. Infelizmente, irmãos, essa ideia de Espírito Santo como fogo, o fogo é um elemento impessoal. E muitos de nós perdemos esse relacionamento com o Espírito Santo, porque ninguém faz amizade com fogo, a gente faz amizade com pessoas.
E nós precisamos ter um relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma coisa energética que está submissa à minha vontade. Queima ele. Não é. O Espírito Santo é uma pessoa, tem traços de personalidade. Ele fala, ele tem vontade, ele consola, ele ilumina, ele mostra, ele reforça, ele restaura. O Espírito Santo é fantástico, irmãos. Mas a visão que nós temos dele é tacanha, é pequena, é estereotipada, é coisificada. Nós precisamos nos libertar disso. Quando o Espírito Santo do Senhor age, é como um vento. Um vento você percebe, mas não controla. Quando o Espírito Santo do Senhor age, é algo fantástico. As pessoas sabem quando Deus toca, quando Deus está ali, quando Ele se revela, quando Ele se mostra. E eu gostaria, irmãos, que nós orássemos nesse sentido, para que esses estereótipos do Espírito Santo caíssem de nós, da nossa concepção, e víssemos o que a Bíblia diz a respeito, e que assumíssemos sem medo a ação do Espírito Santo de Deus trabalhando em nós. Uma coisa, Pedro, é o Espírito Santo ser residente em nós. Outra coisa é ele ser o presidente de nós. Uma coisa é ele estar em nós. A outra coisa é nós permitirmos que ele faça o que ele realmente deseja fazer. Nós precisamos deixar esses estereótipos de lado. E eu gostaria de orar, irmãos, nessa noite por isso. Para que a gente deixasse dessas coisas. E que a gente pudesse ter uma concepção saudável do Espírito Santo de Deus. Segundo, mas que a gente também tivesse nossa afirmação doutrinária. E perceba que não mexe uma coisa com a outra. Irmãos, não é pelo fato de eu levantar a mão e dar glória a Deus que faz de mim um pentecostal, não. Faz de mim um crente. Não é porque eu glorifico o Senhor, não é porque eu pulo ao Senhor, não é porque eu prego. Não, isso não faz de mim um pentecostal. Isso me faz um cristão. Nós fazemos isso porque a alegria do Senhor nos tocou. Ser alegre, dar glória a Deus, não é coisa de pentecostal, é coisa de crente. Agora que a gente faça com moderação, com bom senso. Que a gente faça, irmãos, dentro dos critérios, no mínimo de bom senso. Nos critérios da palavra. Como é que a palavra diz? É assim, então vamos fazer. Que esse ungir, que esse quebrar, possa tocar em todas as esferas dessa igreja, de nós, que nós possamos ter um relacionamento com o Espírito Santo, irmãos, como um amigo. O Espírito Santo de Deus é o nosso amigo, ele é um paráclito. Paráclito é mais do que um advogado. Um advogado, Silvinha sabe porque ela estudou advocacia, você pode advogar para alguém sem nem vê-lo, através de procuração. Paráclito não é assim. Paráclito é aquele cara que, além de defender o cara, vai de lado dele. O Espírito Santo está ao nosso lado, irmãos. E outra coisa, se ele tiver de dar dons a você, ele vai dar no momento que ele quiser, na hora que ele quiser. Agora que não haja medo no teu coração e que você esteja preparado para isso. E que não haja sugestão. Diga glória, gololó, gololó, gololó. Não é assim não, irmão. Quando isso acontecer, vai acontecer e é de forma natural. Não é construída, não é sugerida. Quando o Espírito Santo vem, meu irmão, ele arrebata, ele refaz, ele retoma, ele dá nova visão, ele dá alegria. Você percebe, você sabe. Quem é de Deus percebe o Espírito Santo do Senhor. Então a minha oração, irmãos, é por esse sentido. Para que a gente se entenda das doutrinas bíblicas, mas que esses estereótipos, eles sejam quebrados. Estereótipos doutrinários, litúrgicos,
que a gente tenha intimidade com Deus, o Deus da Bíblia, que pelo seu Santo Espírito consola o que está cansado, restaura o que está abatido, que dá veste de louvor ao que está angustiado. É esse Espírito que está ao nosso lado, que nos ajuda. Vamos encerrar com oração? Meu Deus, meu Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Senhor. Agora eu percebo, porque foi que hoje eu tive uma batalha espiritual tão forte. E eu quero te agradecer, Senhor, pelo renovo que o Senhor me deu nessa noite. Muito obrigado, ó Pai. E nós oramos como igreja do Senhor nesse momento, Senhor, para que toda sorte de medo, de estereótipo, de visão equivocada, errada, acerca do Espírito Santo, que caia por terra das nossas mentes e dos nossos corações, que caia por terra dos nossos ministérios, que nós possamos viver, Senhor, um fluir do Teu Santo Espírito, de forma autêntica, ordeira, bonita, limpa, assim como tudo que o Senhor faz. Meu Deus, meu Pai, clamamos por Ti, Senhor, somos dependentes de Ti, só o Senhor é quem pode fazer isso. Meu Deus, meu Pai, nos ajuda a compreender a Tua palavra, ilumina a Tua palavra em nossos corações. É assim que oramos no nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém. Gente, Deus abençoe vocês e que o Espírito Santo do Senhor se revele de forma profunda a cada um. Deus abençoe.